Quando nos deparamos com a palavra perfeição, ela pode ter um soar bem intrigante na nossa mente, porque uma das coisas cujas quais costumamos nos esconder mediante as nossas falhas é exatamente a imperfeição. Somos imperfeitos, ninguém vai achar ninguém perfeito, mas o texto bíblico diz que nós podemos chegar num ambiente de fé e de conhecimento do Filho de Deus, que pode nos fazer encontrarmos com a tal perfeição. Essa é uma proposta bíblica. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, não é isso, mas que nós conseguiremos reduzir isso de uma forma bem expressiva, a ponto de não precisarmos dessa desculpa para justificar, certo, as coisas. Ah, não, eu sou desse jeito porque eu não sou perfeito. Também está querendo perfeição de mim? Ninguém é perfeito. Me parece que a Bíblia não concorda muito com essa posição, tá certo? A proposta dela é que sejamos santos como Deus é santo, é que cheguemos a um ambiente onde vamos reduzir os nossos erros num nível que muitas vezes nem será possível de visualizá-los, né? A olho nu. Essa é a grande verdade. Quando olhamos para o Velho Testamento, era muito fácil de enxergar um adúltero, sim ou não? Porque um adúltero no Velho Testamento, ele era considerado alguém que manteve um relacionamento, né, com uma mulher que não era a sua, né? Ela era casada ou ele casado. O Novo Testamento, ele dificultou muito isso, porque ele disse: se eu olhar para uma mulher casada e cobiçá-la, eu já adulterei. Sim, mas note que se eu olhar para uma mulher casada e cobiçá-la, é uma coisa e uma informação que o Cláudio pode não ter, a Poliana pode não saber, certo? Se nós olharmos e pensarmos assim, essa questão virou algo muito particular entre eu e Deus. O Velho Testamento diz: não matarás. O Novo Testamento diz que se eu irar contra meu irmão, eu já o matei. Eu matei meu irmão de fato? Não. As pessoas talvez sequer saibam que o meu ódio para com o outro, ele existe. Mas isso ficou entre eu e Deus. Então, me parece que o primeiro estágio dessa tal santidade e perfeição é removermos o pecado e essas ações de fora e transportarmos essas ações e pensamentos para dentro. Aquele que controla as suas palavras, certo? Se torna um homem que tem controle de sua vida. Muitas vezes você vai olhar para pessoas e você não vai enxergar nelas seus erros. Mas como essa pessoa não pode errar? Como ela pode não pecar? Ela conseguiu desenvolver um estilo de vida, certo? Que ela fez com que tudo o que ela gerencia está por dentro e não por fora. Ela conseguiu administrar tudo isso. Mas o que é isso? Isso é uma verdade perigosa, porque isso pode mostrar para as pessoas que é possível. E quando eu mostro para alguém que as coisas são possíveis, eu crio um sistema desafiador, porque aí os jovens começam a descobrir que é possível, e eles começam a procurar aquilo que por longo tempo não acreditavam que podia ser. Quando eu começo a mostrar para as pessoas um casamento satisfatório depois de 30, 40 anos de casado, um nível de comunhão, de intimidade satisfatório, um nível de respeito satisfatório, eu passo uma mensagem muito perigosa para a sociedade. Que mensagem é essa? É possível viver desse jeito. E pior, as crianças estão descobrindo que pode. E se as crianças descobrirem que pode, elas podem começar a procurar esse tipo de vida. Então essa é uma verdade que a mídia não quer que ninguém saiba, até pelas informações
que eu vou te oferecer agora. Então a palavra perfeição, ela não é uma brincadeira, não. A palavra perfeição aqui, ela não é uma linguagem figurada, não, ela é uma linguagem literal. Nós podemos nos aproximar da fé e da comunhão com o Filho de Deus de tal forma que alcancemos uma postura de varão perfeito. E ser alguém perfeito não nos dá por nós mesmos condições de entrar no reino de Deus. Por favor, certo? Sua teologia está atrapalhada. Você vai precisar do sangue de Cristo, seja você quem for. Mas essa é uma verdade extremamente perigosa. Por quê? Porque a Bíblia apresenta, certo, uma proposta de prosperidade, plenitude e felicidade. Porém, há uma campanha montada para combater isso. Pois quem encontra este lugar, certo, ele vai disseminar algo extremamente perigoso. Porque é um lugar. Jesus disse algo muito precioso nesse texto. João 15, 4. Preste atenção. Permanecei em, e eu permanecerei em. Como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós, ou nem vós, o podeis dar, se não permanecer em. Então preste atenção. Eu quero que você entenda alguns estágios e quero ser claro. Você começa andando com Deus. Repita, eu começo andando com Deus. Eu termino andando em Deus. Cristo começa andando comigo. Depois ele começa a andar em mim. Lembra? Lembra disso? Está contido e contém? Lembra? Então entenda bem. A nossa primeira caminhada é a caminhada de eu estou com Deus. Deus está comigo. Tá certo? Tá bom? Mas à medida que você vai desenvolvendo, ele não está mais com você. Agora ele vai estar em você. Esse é um outro nível. Então me parece que essa tal plenitude, felicidade, prosperidade é um lugar. Porque eu estou em onde? Em Cristo. E no lugar que ele vai me colocar. Então quando é que eu descubro que essas coisas estão acontecendo e que eu estou sendo puxado para esse novo estágio? Eu já andei com muita gente que anda com Deus, mas depois de um tempo eu comecei a andar com gente que andava em Deus, e eu comecei a ver a diferença. Todos são crentes, todos vão para o céu, mas havia uma diferença nítida, clara, certo? Do estilo de vida de quem anda com Deus e do estilo de vida de quem anda em Deus. Que Deus está nele e não simplesmente com ele. O que é que acontece com essas pessoas quando elas começam a andar em Deus? Quando Deus não está mais com ela, simplesmente estar nela. A primeira coisa que eu vejo é: diminui drasticamente nessas pessoas o desejo de ter as coisas. O significado das coisas para essas pessoas, elas diminuem. Não que elas não sejam importantes, elas não são mais prioridade. As pessoas, elas querem, elas almejam, elas têm seu interesse, isso faz parte da vida, mas não há mais prioridade nisso. As coisas começam a perder o valor para você, porque em Cristo você começa a descobrir o verdadeiro sentido da vida, e que por mais que você tenha, você vai sair deste mundo da maneira que chegou, sozinho e sem
nada. Essa é a grande verdade. Você chega só e sem nada, e sai só e sem nada, e às vezes deixando tudo o que construiu para os vivos brigarem entre si. Essa é a grande verdade. Então, quando as pessoas estão com Cristo, elas vêm para a igreja, elas querem carro, elas querem casa, elas querem isso, elas querem aquilo, elas querem aquilo outro. É um querer que é um negócio fantástico. Mas quando elas estão em Cristo, elas continuam almejando e querendo, sim ou não? Mas a intensidade diminui. E a Bíblia nos mostra isso de uma forma muito simples. Lucas 12:15. Dá uma lida nesse texto, certo? Olha como é que ele nos mostra, certo? Então lhes recomendou: tem de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Olhe bem, a Bíblia em momento nenhum faz apologia à pobreza e à miséria. Aliás, eu acho que a Bíblia não é um livro para pobre. Mas pastor, que história é essa? Está lá escrito: os pobres sempre terei convosco. Pegou? Se eu li e a Bíblia diz: os pobres sempre terei contigo, isso significa que eu não sou. Certo? Você entendeu? Ou vai falar que eu estou discriminando os pobres? É que eu fiquei preocupado. Certo? Mas a grande verdade é essa. A mensagem bíblica é uma mensagem de prosperidade, de avanço, de conquista, de crescimento. É isso. Em algum momento alguém deformou isso, inibiu as pessoas, começaram a comparar, certo? E a medir as pessoas de forma errada. Deus não está preocupado com seu tamanho. Deus não vai olhar seu tamanho, Ele vai olhar seu peso. Essa é a verdade. São os nossos valores, os nossos princípios. E a Bíblia está dizendo: vocês acautelai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância de seus bens. Então, perto de Deus, as coisas materiais, elas já não são mais tão relevantes como eram antes. Elas são importantes, eu vou lutar, certo? Por isso, não estou querendo reduzir, né? Ninguém não. Mas eu preciso te mostrar isso. Pessoas espirituais em Deus precisam de menos coisas materiais, pelo menos para alimentá-las, certo? Para satisfazê-las. Essa é a verdade. Mas qual é o perigo disso? Qual é o perigo de você ir para esse ambiente onde as coisas materiais já não são tão importantes? Você para de comprar. O novo para você é novo até que fique velho de verdade. Quem diz o que você precisa é a sua necessidade e não o Polishop. Certo? Quem diz o que você precisa de verdade são as suas necessidades e as necessidades de sua família. Mas, gente, seja franco. Olha só. Você tem o iPhone, o top hoje qual é? 15, 16, o que é? Qual é o último iPhone que saiu? 15, o 15. iPhone 15. Isso. Tem 5 anos que saiu o 14? Não? O 14 saiu 3 anos atrás? O 14 saiu 2 anos atrás? O 14 saiu há quanto tempo atrás? Quanto tempo? 1 ano? Aproximadamente 1 ano? Certo? E aí eu quero te perguntar: quem tem um 14? Eu tenho. Aqui. Esse dia o cara falou para mim: pastor, o senhor tem um iPhone 14?
O 15 já saiu. Eu falei, vai sair 16, 17, 18. Ele vai continuar saindo, vai continuar saindo, e vai continuar saindo. E ele me olhou assim com a cara de quem fosse muito melhor do que eu por causa de um telefone. Que coisa louca é essa? E tu, então, que tem às vezes um Motorolinha? Tira do bolso, se tocou. Você fala, cala a boca, miserável. Gente, dá licença. Eu não entendo, eu usei o Motorola, pelo amor de Deus, não estou ofendendo ninguém não, tá certo? Eu só estou querendo mostrar para onde é que nós fomos. Às vezes o que temos nesse ambiente globalizado tem mais a ver com os outros do que com você. É ou não é? Viajando por esse Brasil, eu já quis morar em tanto lugar, irmão. Pensa, eu chegava na casa de um cara, falei, caraca, maluco, fazer uma piscina dessa. Que quarto, meu Deus, que quarto. Entendeu? Aí eu viajava para outro lugar, falei, meu Deus, é aqui que eu quero morar. Nossa, que piscina, que quarto, que... Depois eu falei, eu contei uma história que o pessoal até riu muito. Eu viajei, o cara me levou para andar de lanche de jet ski. O cara mandou eu deitar numa lancha assim, irmão, assim, ó, na frente. E ele puxou a lancha, eu vi a lancha, fez assim, ó. Foi aqueles pinguinhos em mim assim. E eu falando, Jesus, se eu fui pobre, eu não me lembro. E aquela coisa fantástica, sensacional, extraordinária. Quando ele estacionou a lancha, sabe o que ele falou comigo? Não quer andar de jet ski, não? Eu já estou molhado, maluco. Eu, na verdade, vamos para o jet ski. A lagoa era uma lagoa particular, porque eu não tenho autorização, tem que ter. Falou, aqui você pode andar. Lagoa é nossa. Falei, lagoa é nossa, maluco. É isso aí, mano. Certo? Tamo junto. No final, eu achei tão legal o jet ski que eu perguntei. Falei, rapaz, que troço bom. Ele falou, por que você não compra um? Eu falei, é muito caro. Quando ele falou o preço, eu falei, não é caro não. Dá para pensar em comprar. Voltei para casa, falei, vou falar com o Mary. Mary vai ficar doidinha quando eu falar com ela que nós vamos comprar um jet ski que é maneiro, que molha a gente assim nos pinguinhos. Cheguei em casa, uma pensa, querida, vou comprar um jet ski. Ela falou assim, e nós vamos andar onde? Aqui em Xerém. Aí eu não precisa nem do jet ski para levar um banho, não. Ela mesmo deu, entendeu, velho? E aí você começa a descobrir que tem muita coisa que não tem nada a ver conosco. Na nossa casa, no nosso... Está assim de coisas. Por quê? Porque a proposta do sistema é: não seja feliz com aquilo que você tem. Porque se você for, o sistema quebrou. Então, porque é difícil, certo? Então, a forma de estarmos plenos, de encontrarmos esse lugar de felicidade, de plenitude e de prosperidade, é trazer Cristo de fora para dentro. Ele vai parar de andar comigo e ele vai começar a andar fala assim, andar em mim. Isso, pronto. Aí eu sou feliz. Diminuo as compras, certo? O que os outros têm ou não têm já não irrita mais nós. Irrita você? Irrita não, né? Esse dia falou que um cara aqui no Mantiqueira passou numa McLaren. Alguém viu isso? Uma McLaren branca, um ronco. O cara dá uma acelerada daquela atrás do seu gol, bolinha. Não parece que tu precisa daquela McLaren? Não parece? Não parece que ele é melhor que tu naquela McLaren? Não estou desfazendo a McLaren não, rapaz. Certo? Eu só estou dizendo que às vezes nós não tem nem... Pensa, eu ir lá para o sítio numa McLaren. Off-road. Entende? Agora, nós só vamos nos satisfazer de verdade. Não interessa a quantidade de dinheiro que você tem. O dia que o Deus Todo-Poderoso morar dentro de você, dentro de nós. Posso ouvir um amém?